Bom dia, crianças. Hoje, dia 5 de outubro de 2020, nossa matéria de hoje, português, a gente vai falar sobre verbos auxiliares, tá bom? Bom, nós vimos nas outras aulas sobre verbo, que verbo ele flexiona em tempo e modo. Tempo, presente, passado e futuro. E modo, subjuntivo, indicativo e imperativo, certo? Bom, e também vimos que eles podem ser regulares e irregulares. Nós vimos as conjugações, ar, ir, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. E nós vamos hoje estudar sobre os verbos auxiliares, tá? Os verbos auxiliares, eles servem para auxiliar o verbo principal. Por exemplo, que são eles: estar, haver, ter e ser, tá? Por exemplo, tenho andado distraído. O tenho é o verbo auxiliar e andado é o verbo principal. Também temos vou arrumar a solução para isso. O vou é auxiliar e arrumar é o verbo principal. Ele havia derrotado o inimigo. Havia é o auxiliar e derrotado é o principal. Estou ficando cansada dessa história. Estou é o auxiliar e ficando é o verbo principal. Agora, todos esses exemplos que eu disse para vocês, eles têm a função de auxiliar o verbo principal. Isso mostra que a importância dele, tá? E comprova que a ausência dele ia modificar o sentido da frase. Por isso que ele auxilia, ele ajuda, funciona dessa forma, ok? Então vamos lá. Os verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver, ok? Eles também são conjugados, mas isso aí a gente vai aprender mais pra frente. Agora vamos para os nossos exercícios, ok? Página 30. Vocês vão dar uma lidinha no texto e responder a 1, 2 e 3, tá? Número 1. Teté tem medo de que os meninos não gostem dele. Qual é a diferença entre eles e os outros meninos? 2. Ser diferente é motivo de um ser humano ser excluído? Comente sobre essa diversidade. 3. Transcreva do texto uma frase com o verbo auxiliar e o sublime. 4. Número 4 também é em relação ao texto. Tem um trecho abaixo, desculpa. Mas recapitulando. 1, 2 e 3 em relação ao texto que vocês vão ler. E a número 4 tem um trecho embaixo que vocês vão responder. Leia o trecho abaixo e faça o que se pede. Ela fica imaginando como seria bom se tivesse amiguinhos assim, se pudesse brincar também. Transcrever o primeiro verbo auxiliar, tá? E indicar o modo verbal dos verbos sublinhados. Então, vocês vão observar aqui qual é o verbo que está auxiliando o verbo principal. E o que estão sublinhados, vocês têm que dizer em que modo eles estão, se é subjuntivo, se é indicativo ou se é imperativo. Número 5, vocês também vão ter que ler um trecho, tá? Apareceu então uma chance que ele não iria perder. Vão reescrever essa frase substituindo a expressão que está destacada por um verbo correspondente, tá? 6. Leia o trecho abaixo. Marcão, um menino grande, tinha tomado a pipa de Carlinhos. Aí vocês vão transcrever o verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar dessa frase? Desse trecho? Transcrever um substantivo próprio, né? Aquele que a gente escreve com letra maiúscula, que é nome de pessoas, cidades, estados, etc. Transcrever o verbo no pretérito, é o verbo que está no passado. Transcrever um adjetivo é a qualidade do substantivo, tá? E depois reescrever a frase substituindo a expressão tinha tomado por um verbo do mesmo valor. 7. Assinalar a opção alternativa que preenche a lacuna. Ele não contou quantos papéis ainda, pontinho, pontinho, para assinar. Aí, qual é o verbo que combina com essa frase? Faltava, faltavas, faltavam, faltará ou faltaram, tá? 8. A oração. Ele ficava filosofando ao contemplar as estrelas. Possui o verbo auxiliar. Qual é esse verbo? Então, vocês vão identificar e escrever aqui.
tá bom? Agora vamos para a nossa segunda aula, que é concordância verbal. Até daqui a pouquinho. Bom dia, crianças. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria de português, tá? Concordância verbal. Então, vamos lá. Concordância verbal é a relação entre verbo e sujeito. Mas quem é sujeito, tia? Sujeito é aquela pessoa que pratica uma ação. Por exemplo, João anda de bicicleta. João, quem anda de bicicleta? João. Então, João é o sujeito. Ele está praticando uma ação que é andar de bicicleta, ok? Então, João combina, tem relação com andar, a concordância verbal, tá bom? Bom, a concordância, como eu acabei de explicar, ela estabelece uma relação entre o verbo e o sujeito, tá? O verbo sempre vai concordar com o sujeito, tá? Em número e pessoa. Como assim número? Singular e plural, e a pessoa, eu, tu, ele, tá bom? Agora, tem muitos casos para a gente seguir, muitas regras para a gente poder pregar, né? Poder empregar a concordância direitinho, tá bom? Já vou explicar para vocês. Vamos lá. O pronome que, na função do sujeito, assim, ele concorda com o que vem antes. Assim, fomos nós que não fechamos a porta, tá? Então, o fechamos está concordando com o nós, tá bom? Bom, quem? Ele fica na terceira pessoa do singular ou concorda com quem vem antes. Por exemplo, fomos nós quem não fechou a porta. Ou fomos nós que não fechamos a porta. O fechamos concorda com nós, ou fechou fica no singular mesmo, tá bom? Ou deixo no singular, ou coloco concordando com o que vem antes. As duas formas estão corretas. Haver, no sentido de existência, tipo assim, não há problemas, quer dizer, não existe problemas, então ele fica no singular, tá? Os fenômenos naturais também. Que fenômenos? Chover, relampejar, trovejar, tudo isso também fica no singular, tá bom? Os verbos auxiliares, foi a matéria que eu te explicou anteriormente, eles auxiliam o verbo principal, então eles ficam no singular, tá bom? Por exemplo, deve haver problemas. Então, o haver, que é o verbo auxiliar, fica no singular. Agora, sujeito. O sujeito, quando for simples, tá? Ele concorda com a pessoa e o número. Por exemplo, vamos estudar na casa da Maria, tá? Nós vamos estudar na casa da Maria. O vamos concorda com o verbo. O nós, que é o sujeito, concorda com o verbo vamos estudar. Agora, sumia na estrada, isso quando vem antes, ou no verbo, o sujeito vem antes do verbo. Agora, quando o sujeito vem depois do verbo, por exemplo, sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Aí, você tem que colocar no... Aí você vai utilizar da mesma forma, tá? Você vai concordar da mesma forma, em número e pessoa, tá? Recapitulando. Se o sujeito for simples, tá? E ele vier antes do sujeito, ou se ele vier depois do sujeito, você vai ter que colocar ele na concordância de número e pessoa, ok? Como a gente já explicou. Nós vamos estudar na casa da Maria. Nós vamos. Sumir na estrada poeirenta a última boiada da fazenda, certo? Então, concordei da mesma forma, em número e pessoa, tá? Agora, se o sujeito é composto, ele sempre vai ficar no plural, tá? João e Carlos deslizaram na pista. Então, deslizaram, João e Carlos. O verbo concordou com o sujeito, que é composto, João e Carlos, tá? Agora, se ele vier após do sujeito, o verbo vier após, ele pode concordar ou com o primeiro ou pode concordar com o segundo,
tá? Como por exemplo, ó, foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, tá? Foram. Ele vai concordar com os três, né? Porque foram, é composto, então concorda com os três. Foram ao parque de diversão o filho, o pai e a mãe, tá? Entenderam? Então, ele pode concordar com os sujeitos ou só com o primeiro elemento, no caso, o filho. Tá? O filho, o pai e a mãe, são os três, foram ou foi ao parque, o filho, o pai e a mãe, que concordou só com o filho, tá? Aí você pergunta, e se fossem os filhos? Aí ficaria no plural mesmo, ok? Foram ao parque os filhos, a mãe e o pai, ok? Outras regrinhas, temos aqui os sujeitos como se fossem sinônimos, ou seja, se eles tiverem o mesmo sentido. Sinônimo é palavras que têm o mesmo sentido, tá? O verbo fica no singular, tá? Por exemplo, cuidado e carinho é necessário ou são necessários. Ou você deixa no singular, ou você concorda com a ideia de plural, tá? No caso, cuidado e carinho são necessários, tá? As duas formas estarão corretas. Bom, nossos exercícios é da página 36 até a 37. Número 1. Quais são os dois elementos envolvidos nas relações de concordância verbal? Como eu falei, qual é a relação? Quem é que se relaciona na concordância verbal? O que prega a regra geral, tá? De acordo com as regras de concordância verbal, crie uma frase com sujeito composto. Vocês vão, igual eu te deu aquele exemplo do parque de diversão. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então vocês vão criar uma frase com sujeito composto que tenha concordância verbal, tá? 4. Qual caso especial justifica a concordância em falta arroz e feijão? Tá? Identifique no caso de concordância verbal e destaque o verbo e o sujeito. Mas agora, o meio-dia, é no meio da gataria. Pula a rua virando lata, eu sou mais gato. Tá? Vamos lá. 6. Transcreva e corrija a frase em que a concordância verbal está incorreta. Tantos gatos pela rua, toda noite vai cantando assim, por causa da cantoria. Tá? Toda noite vai cantando assim. Então, vocês vão perceber a frase em que a concordância está incorreta. 7. A ocorrência de interferências, pontinho, a concluir que, pontinho, uma relação profunda entre homem e sociedade, pois, pontinho, mutuamente depende. Então, vocês vão colocar os verbos que fazem concordância com essa frase e marcar a opção, tá? 8. Já, pontinho, anos, pontinho, neste local, árvores e flores, hoje, só, pontinho, ervas daninhas. Então, vocês também vão procurar os verbos que combinam e marcar a opção, tá? Racha-cuca. Preencha a lacuna abaixo com os verbos ser, estabelecendo a relação de concordância verbal adequadamente com o resultado da alteração, tá? 1000 mais 1.500, então você já sabe qual é a operação que você vai fazer, né? Você vai botar 1000 mais 1.500, vai somar e vai dizer o resultado concordando os verbos, ok? Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado, que a tia tá lá para ajudar vocês. Não fiquem com dúvida, assistam o vídeo com atenção, essa é a explicação para vocês poderem realizar os exercícios com mais clareza, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.